Dia, pessoal. Vamos iniciar a correção de tarefa, tá? De ciências, como eu havia dito. Boa parte dessa tarefa de ciências era uma investigação que vocês tinham que colocar aquilo que vocês têm na geladeira de vocês, na casa de vocês. Então, muitas respostas são pessoais, tá? Mas eu vou tentar, da minha maneira, corrigir aqui. Leia com atenção a lista com o nome dos alimentos a seguir e registre-os corretamente de acordo com o grupo ao qual pertence, tá? Então vamos lá. Alimentos energéticos: pão, macarrão, mandioca. Os energéticos são os carboidratos, tá? Alimentos reguladores. Por que reguladores? Eles são ricos em fibras. Maçã, banana, abacaxi, tomate, beterraba, brócolis e uva. Os alimentos construtores, que são aqueles que têm nutrientes necessários ao nosso organismo. Feijão, leite, ovos, queijo, grão de bico, entre tantos outros, né? Segundo exercício, a água é fundamental para a nossa saúde e a falta dela pode causar até a morte. Você sabia que ela está presente em quantidades diferentes em diversos alimentos? Observe alguns deles. Então, aí nós temos a lista dos alimentos e a quantidade de água que cada um contém. A primeira pergunta: se uma pessoa consumir 3 tipos desses alimentos por dia, ela não precisará beber água? Explique. Não, gente. Por exemplo, o comer algum desses alimentos não substitui a água, mesmo que eles tenham uma grande quantidade de água. Mas a gente precisa lembrar também que alguns desses alimentos, principalmente as frutas, elas também contêm açúcares, né? Então, eles não te liberam de beber água. A água é necessária para o nosso organismo. Então, a resposta da apostila: precisará. Nós temos que beber no mínimo 2 litros de água por dia. Os alimentos ricos em água não eliminam a necessidade do consumo diário de água, pois ela garante o bom funcionamento do organismo. Gente, principalmente na hora de deglutir os alimentos que a gente come, tá? O nosso intestino funciona bem, ou seja, a gente vai no banheiro com facilidade fazer cocô por conta da quantidade de água ingerida, tá? 3. Quais os prejuízos para a saúde de uma pessoa que se alimenta com uma grande quantidade de produtos ultraprocessados? Então vamos lá. Os ultraprocessados são aqueles alimentos que têm uma quantidade grande de conservantes e que passam por exemplo, branqueamento. O açúcar refinado, ele passa por um processo de branqueamento. Então, ele tem componentes químicos. Então, os alimentos ultraprocessados, eles não contêm nutrientes. Vamos lá, um Cheetos que você come, contém o que de nutriente? Qual que é mais saudável? Uma beterraba ou um Cheetos? O Cheetos não tem nutriente nenhum. Já a beterraba é riquíssima em nutrientes, entenderam? E a ingestão deles em excesso, por exemplo, uma pessoa que se alimenta só com alimentos, com salgadinho de bar, coxinha, esfirra, tem um risco dela desenvolver um diabetes, tá? Tem o risco também dela desenvolver um colesterol alto, tá? Então, por serem alimentos que não são ricos em nutrientes, eles causam males à saúde. Mas a coxinha tem carne. Sim, a coxinha tem carne, mas isso não significa que ela seja saudável, porque ela é uma fritura. Agora, o exercício 4. Observe as imagens e escreva se os alimentos apresentados são naturais, processados ou ultraprocessados. Então, os primeiros, eles são in natura, certo? Os de baixo, que são pão, massa, eles são processados. E esse último aqui, ele tem os 3. Ele tem aí um in natura, uma quantidade in natura aí. Ele tem ultraprocessados, que são esses 2 embutidos da ponta. E ele tem aí, ó, os processados. Tá vendo?
É isso aí, pessoal. Aí, vocês iam fazer um relatório da alimentação, tá? De vocês, que vocês, alguns me enviaram, ainda falta a gente me enviar, hein? Agora, nós vamos passar para a página 207, no diálogo com o texto. Então, vamos lá. Observe a imagem abaixo. Alimentos saudáveis versus fast food. Faça uma análise da imagem acima e registre suas conclusões. Bom, vamos lá entender um pouquinho do que se passa nessa imagem aí. A gente tem duas pessoas comendo alimentos diferentes. Uma está se alimentando de modo saudável, a outra está se alimentando de um modo totalmente errado, certo? A gente já sabe que os alimentos fast food, eles não contêm uma grande quantidade de nutrientes. Então, o nosso corpo ficará deficitário de vitaminas, certo? Que são justamente os alimentos que nos ajudam a combater as doenças. São os alimentos que ajudam a gente a combater tudo que pode acontecer no nosso corpo. Por exemplo, eu me cortei. A coagulação do sangue é um processo natural do corpo, mas se eu me alimento bem, isso vai acontecer mais depressa, a cicatrização vai ser mais depressa. Se uma pessoa que não se alimenta corretamente, por exemplo, não se alimenta de comidas que tenham cálcio, por exemplo, leite, os ossos dela serão fracos. Então, uma pessoa que se alimenta de fast food, ela provavelmente não terá uma saúde tão perfeita quanto a outra, que se alimenta corretamente. Um detalhe extra: os refrigerantes, além de conter uma quantidade de sódio enorme, corantes em excesso, eles também corroem os nossos ossos. Principalmente assim, vocês sabem do nosso dente, o esmalte do nosso dente que protege o nosso dente de de bactérias, etc. Pois é, corrói grandemente o esmalte do nosso dente. Hora de investigar. Observe as imagens abaixo. Bom, a Magali chega, destrói a árvore, né? A Magali, personagem de Maurício de Souza, come exageradamente. Quais são os prejuízos para a saúde ao longo da vida quando se come em excesso ou quando não se come o suficiente? Então vamos lá. Comer exageradamente pode causar problemas à saúde, a gente já sabe. A gente pode adquirir doenças como colesterol alto, obesidade, diabetes. Em consequência dessa obesidade, a gente tem um processo de sedentarismo maior. Isso vai ocasionar pressão alta. Por quê? Porque tudo que a gente come precisa ser queimado. Se eu como macarrão, esse macarrão precisa ser queimado, porque ele é um alimento energético. Lembra que a gente acabou de ver? Se eu não queimar esse macarrão, ele vai virar açúcar no meu organismo, certo? Então, ele precisa ser queimado. Então, comer exageradamente é péssimo. Comer muito pouco. Também, comer em pouca quantidade também pode causar problema de saúde. Por exemplo, uma pessoa que se alimenta pouco e mal, ela pode ter um cansaço o tempo todo, fadiga, ela pode ter sono, sonolência, dores de cabeça e perda da massa corporal. Sabe o tônus muscular? Quando a gente faz um exercício físico, a nossa perna fica delineadinha. Pode olhar, vocês que têm mamães aí que vão para academia ou que caminham. A perna da mamãe é dura, não é? Então, a pessoa que não come quase nada, ela fica praticamente assim, muito magrinha. Isso é perda do tônus muscular. Vamos para a correção da lição de casa 5, tá? Essa lição de casa, pessoal, era muito pessoal as respostas, tá certo? Então, é uma lição de casa que depende muito do que vocês têm aí, tá? Observe o quadro abaixo. Devemos consumir alimentos enlatados ou in natura? Selecione um dos alimentos abaixo para justificar sua resposta. Bom, vamos lá, relembrando. Os alimentos in natura, eles contêm nutrientes que são necessários para o nosso organismo. Já os alimentos enlatados, esses mesmos alimentos, né, por exemplo, o abacaxi em caldas, esse mesmo alimento, ele vai perder nutrientes e vai ganhar um excesso de açúcares.
tá? O que é prejudicial para o meu organismo. Então, eu vou escolher o abacaxi, certo? O abacaxi in natura é muito mais saudável. Tá bom, pessoal? Exercício 2. Observe os alimentos a seguir e leia as descrições a respeito dos procedimentos utilizados para que eles cheguem à nossa casa. Então, vamos aí. A gente tem um abacaxi, né, in natura, que é retirado diretamente de plantas e animais sem alteração. Depois a gente tem o leite, que é minimamente processado, porque o leite passa por um processo de pasteurização, tá? Ele é congelado e depois ele é superaquecido. Assim, ele perde, é retirado todas as possíveis impurezas dele. Depois nós temos os processados, que são os queijos e os sucos de caixinha, de pozinho, que são os alimentos que recebem açúcar ou sal em excesso não, em uma quantidade para conservar esse alimento e aumentar a durabilidade dele. E por fim, os ultraprocessados, que são os extremamente industrializados. Eles recebem sal, trigo, óleo para durar, tá? Para durar. E aí, vocês tinham que fazer uma visita até a sua cozinha para ver o que vocês têm de alimentos in natura. Então, vamos lá. Eu visitei a minha cozinha agora há pouco. Eu tenho laranja, eu tenho banana, tem limão. Na minha geladeira eu tenho uma manga, eu tenho batata, tenho alface e couve, manteiga para fazer suco com laranja, tá? Ultraprocessados, eu tenho aquelas bolachas pit stop, eu tenho suco de pozinho, péssimo, cheio de corante, eu tenho molho de tomate, aqueles molho pronto, eu tenho achocolatado, que são processados, tá certo? Então, por hoje eu fico por aqui com essa correçãozinha, volto mais tarde, beijos! Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, pessoal! Acabou, pessoal! Já posso ir pra casa?